Vascaíno do Cerrado. Quando o Vasco ganhou do Flamengo, eu fiz muita zoação e zoo os flamenguistas até hoje. Mas no outro dia, eu fiz um vídeo chamado Pão e Circo, que era um vídeo que falava assim da situação dos gestores ou das pessoas no Vasco da Gama maquiarem a real situação dos problemas no clube e, de certa forma, a gente se iludir com resultados isolados. É lógico que eu fiquei feliz com o jogo, com a vitória do Vasco em cima do Flamengo e malho os mulambos até hoje. Eles ficam putos e vêm aqui nos vídeos toda vez comentar e provavelmente vão vir comentar nesse vídeo de hoje porque eles estão revoltados que a gente não classificou e não vão poder dar o troco, vão ficar um ano amargando uma derrota de 3-1 para o Vasco da Gama. Então, para você mulambo que vai vir aqui comentar, caguei para você. Agora a gente vai falar dos reais problemas do Vasco da Gama. A gente é eliminado, mais uma vez, expondo aí que o Vasco tá longe do seu ideal, tá longe de ser um time que vai jogar uma Série B com os pés nas costas, como teve torcedor aí falando, inclusive, nos meus vídeos. Ah, se jogar contra o Flamengo, vamos passar a Série B com os pés nas costas. Jogar contra o Flamengo é diferente. Tem a questão da rivalidade, a vontade, a coragem. Contra os times que vão vir com outra proposta, como o Boa Vista veio hoje, a gente deflagra aí no Vasco da Gama os problemas que a gente não quer ou que alguns torcedores não querem encarar. Falta tudo, além de faltar coragem, além de faltar um presidente, além de faltar gestores, além de faltar vergonha na cara de pessoas que estão sendo delatadas em corrupção e vem a público falar em nome do Vasco da Gama. Falta no time, falta um meia de criação, falta um volante de marcação, faltam 2 laterais reservas, falta um bom zagueiro e falta um atacante reserva para o Germancano. Isso contando por baixo. Então você tem 1, 2, 4, 5, 6 jogadores faltando para a gente ter um bom time para jogar a Série B, justamente. Você acha que eu tô feliz porque eu vou jogar a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro? O Vasco na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro é o último da Série A. Então não tem nada pra gente estar fazendo festa, pra gente estar achando que tá tudo lindo. Comemorar e zoar os flamenguistas é uma coisa. Entender que falta muito pra gente estar no ideal é outra coisa. Por isso o título do meu vídeo incomodou muita gente quando eu falei pão e circo, que era o que os imperadores faziam no Império Antigo ali, onde eles faziam as batalhas e davam pão e trigo para os pobres, para enganá-los, ou mascarar os verdadeiros problemas que aquela civilização enfrentava. É a mesma coisa do Vasco da Gama. Porque a gente ganhou do Flamengo, teve muito bocó indo para a rede social perguntar cadê os caras que falam de política? Pois agora eu tenho o direito de fazer a mesma pergunta para essas pessoas. Cadê os caras que defendem essa gestão? Fomos eliminados do fraquíssimo, do ridículo, do péssimo, do lixo do Campeonato Carioca. Ainda tem vascaíno que vem aqui achar ruim que eu falo mal desse Campeonato Carioca, que é sim um lixo comandado por uma federação corrupta, com um presidente que é tendencioso, que ajuda aí o Flamengo, que joga as partidas em casa como mandante, enfim, que adia jogo quando quer, faz o que quer nessa federação e faz o que quer nesse campeonato ridículo. Então, ainda vem torcedor aqui achar ruim ou reclamar. Vamos falar um pouquinho do jogo, já que tem alguns torcedores que reclamam que eu não falo de futebol e só falo de gestão e política. Só vou deixar aqui um recado para você que é o seguinte: enquanto a gente não discutir gestão e política, enquanto a gente não tirar do Vasco os crápulas que sugam o clube, os corruptos, os caras que vivem ganhando dinheiro, os empresários safados, a gente vai continuar vendo o Vasco medíocre sendo eliminado de campeonatos pífeos como o Campeonato Carioca. Vamos falar do jogo? Vamos. O Vasco começou com uma falha do Leandro Castan, ridícula. Primeiro eu vou voltar na escalação, onde o Marcelo Cabo troca, substitui, tira o Marquinhos Gabriel, que já é um meia que eu acho fraquíssimo. E independente de ser o Marquinhos Gabriel, acho que a gente precisa de um meia de criação. O Vasco sofreu hoje com a criação no meio de campo, como vem sofrendo com criação, a bola não chega no Germancano. E aí, tira o Marquinhos Gabriel, que sentiu antes do jogo, palavras do Cabo, e coloca ali o Carlinhos, um cara que parece que tá fora de forma, pesado, tropeçando na bola, horrível, errando passe, uma lástima dentro de campo. Então você já não tem um meia confiável, que é o Marquinhos Gabriel, e coloca um outro
outro meia horrível, que é o Carlinhos, para mim, um dos piores jogadores em campo hoje. Segundo, ele tira o Lucão, que vinha de uma sequência ou de um jogo legal, e coloca o Vanderlei. Aí eu vi algumas pessoas falando, a culpa porque mudou o goleiro. Não, o Vanderlei não teve culpa nos gols que o Vasco tomou, inclusive fez algumas defesas interessantes. Vamos pro jogo? Vamos. Começou o jogo, como eu falei, e o Leandro Castan entra de uma forma bizonha no jogador, perde o tempo da bola, depois vai por trás, faz um pênalti infantil, e ali o jogador do Boa Vista abre o placar 1-0 para o Boa Vista. O Vasco tenta pressionar, o treinador do Boa Vista viu que o Vasco estava se expondo, não tem volante que dê cobertura ou que dê uma proteção para essa defesa, e quando você sobe com os laterais e os meias tentando articular jogadas para fazer o gol, você acaba expondo o setor defensivo, porque o Galaza tem que correr por dois, o volante Andrei não serve para ser primeiro volante, não serve para ser um jogador de retenção ou de marcação ou de proteção da defesa. Então o treinador do Boa Vista matou a charada e falou, vamos tocar rápido, vamos fazer uma transição rápida, não prende a bola, 1-2, que a gente vai fazer o segundo gol. Logo em seguida meteram uma bola na trave e depois fizeram o segundo gol, 2-0 para o Boa Vista, que deu aula no Vasco da Gama. No segundo tempo o Vasco volta diferente, entra ali o Léo Jabá, que fez uma partida legal, tira o Matias Galasso, uma substituição que ninguém entendeu, e deixa o Carlinhos morto dentro de campo, que inclusive participa, tem que ser justo, participa da jogada do gol, tocando a bola pro Jabá, que cruza, e o Peck faz o gol, o Gabriel Peck faz ali o gol do Vasco da Gama. Então, a gente tem que entender que o meio de campo do Vasco era lento e que a defesa não era segura. E aí, mesmo assim, no início do segundo tempo, a gente conseguiu imprimir uma velocidade e fazer o segundo gol com o Germancano em uma jogada do Léo Matos. Aliás, abre aspas aí pra gente falar do Léo Matos e do Zeca, dois laterais que jogaram bola pra caramba, pra mim um dos melhores jogadores em campo, os dois. E o Léo Matos conseguiu, em uma jogada individual, achar o Cano, que faz o segundo gol do Vasco. Temos laterais bons e temos laterais que dá para chegar? Temos, mas não temos reserva. Se sair, você vê que depois que entra, o Tenório entra sem ritmo, entra fazendo falta e a bola não chega mais. Do lado do Zeca, se tira ele, você tem um garoto, Riquelme, que ainda está maturando. É um bom jogador, é promissor, mas ainda não está pronto. E aí acabou. Depois dessa pressão, o Vasco voltou a ser desorganizado, tanto que na parada técnica, o próprio Marcelo Cabo falou, a gente faz o gol do empate e desorganiza total. O time parou de jogar bola, começou aquela porcaria de toca pro lado, toca para trás, toca pro lado, toca para trás. Só faltou o Bruno Gomes, mas o Andrei, o Carlinhos, a mesma situação. E o Vasco acabou amargando o empate, não conseguiu chegar ao terceiro gol, e a gente empata e é eliminado do Campeonato Carioca. E vamos jogar o prêmio de consolação, que é o segundo turno do Campeonato Carioca. A gente vai jogar um prêmio de consolação, vamos encarar uma semifinal, Nova Iguaçu, acho que é Vasco e Nova Iguaçu, enfim, uma vergonha para quem acha que tá tudo lindo, que esse time tá maravilhoso, que a gente vai fazer uma Série B com o pé nas costas e não cobra diretoria, não cobra gestão. Vou repetir aqui para você. Falta um meia de criação, falta um volante de marcação, falta dois laterais reservas, falta um bom zagueiro, falta um atacante reserva para o Germancano, quando o Thiago Reis entra não resolve nada, e falta vergonha na cara de quem se diz presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Só queria falar uma outra coisa aqui também sobre esses jogadores que faltam ao Vasco. Eu sei que a gente não tem condições de ir ao mercado, ou não tem dinheiro, ou não tem projeto, ou não tem estrutura, ou não tem aporte financeiro, mas se virem, vocês assumiram o clube na difícil missão de não deixar o Vasco cair para a segunda divisão. Deixaram cair. Agora a missão é voltar com o Vasco para a primeira divisão. Se virem e dê um jeito de arrumar esse time preguiçoso, de arrumar esse time previsível e arrumar esses setores que são tão delicados para o Vasco. Contratou o Rômulo? É certeza que vai dar certo? Não vejo o Rômulo com essa velocidade, com essa força na marcação. Tomara que encaixe, tomara que dê certo. E a gente viu mais uma vez que o que aconteceu no jogo contra o Flamengo, para alguns que vieram para a internet fazer gracinha, caíram na pegadinha do pão e circo. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.